venha, ó Pai, surgir, Senhor. Ó Pai, efeito em nossos corações e gerar frutos, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu só dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu prometo ser bem breve, tá? Não vou demorar muito, tá bom? Peço que você abra sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 14. Glória a Deus. Versículo de número 16. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 16. Estamos alegres, né, irmãos, de estar aqui na presença do Senhor. Estar na presença de Deus sempre é uma grande alegria. Louvado seja Deus. É muito bom cultuar com os nossos irmãos. Amém? O título diz: a primeira dos pães. E eu vou estar lendo, tá, irmãos, para a gente tomarmos tempo. O versículo 16 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Amém? Quantos acharam aí o texto? Os irmãos acharam o texto? Quem não achou, vamos acompanhar ali. Então agora você vai ler, tá bom? Vamos lá, no 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Jesus, porém, lhes disse: não é lícito que vão, dai-lhes vós de comer. Amém. Podem se assentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como eu disse, eu serei bem breve, tá, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, a qual vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando nós vamos ler aqui o capítulo 14, versículos anteriores, ele está falando aqui, louvado seja o nome do Senhor, de um luto. Ele está falando de uma morte. E em seguida, né, nós vamos aqui nos deparar aqui com um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer que após a morte de João Batista, Jesus, ele ouvindo, né, que João Batista foi morto e havia sido sepultado, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai se retirar, aleluia, em um barco. Jesus, ele vai entrar dentro do seu barco após receber essa notícia de uma perca, louvado seja o nome do Senhor, e vai se retirar para um lugar deserto. Jesus aqui, ele queria estar só, ele está apenas com os seus discípulos. Mas é interessante, irmãos, que quando nós vamos ler aqui o texto, a Bíblia vai dizendo que Jesus, quando ele vai entrar dentro do barco, para ele estar indo para um lugar deserto, a multidão ela vai ver Jesus, aleluia, ele entrando dentro daquele barco, e o texto vai dizer que a multidão ela começa a seguir a Jesus. Olha que interessante, Jesus ele está dentro do barco, procurando um lugar deserto, ele está indo por vias marítimas, louvado seja o nome do Senhor, mas a multidão que quer ouvir Jesus, a multidão que quer estar perto de Jesus, ela vai começar o quê? A andar, ela vai começar, aleluia, a caminhar. Se Jesus ele está dentro de um barco, a multidão está seguindo ele por terra. Olha só que interessante, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que enquanto Jesus ele está chegando, Jesus ele vai se deparar com quem? Com a multidão que já estava do outro lado, o aguardando. Olha que coisa linda. Só que eu acho muito bonito, sabe o que é? É a disposição do povo. Porque o povo, ele queria ouvir Jesus. O povo, ele sabia que estar perto de Jesus era receber milagres, era ouvir a palavra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, era receber ensinamentos, aleluia. Só que o interessante, sabe o que é? É que a Bíblia vai dizer que no meio dessa multidão havia muitos enfermos, muitos doentes. Mas onde é que eles estavam agora? Esperando Jesus do outro lado. O texto, ele vai nos dizer que Jesus, quando ele vê a multidão que já estava o aguardando, o próprio texto vai dizer que Jesus, ele, possuído de íntima compaixão,
o que Jesus ele vai fazer? Ele vai curar os enfermos. Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus ele vai dar a cura para aqueles que estavam necessitados. Aí é interessante que o texto, ao ler isso, o texto ele vai me trazer à memória, aleluia, algo que Jesus ele vai dizer que é muito bonito, quando Jesus ele está na casa de Simão, aleluia, aleluia, perdão, quando Jesus está na casa de Levi, ele vai dizer que, aleluia, os sãos, eles não precisam de médico, mas sim os doentes. Aí Jesus ele vai dizer, eu não vim, aleluia, para os sãos, eu vim para os doentes. E aqui Jesus ele vai se alegrar, por quê? Porque quem está aguardando são os doentes, quem está esperando por ele são pessoas que estão necessitados. Quem está do outro lado aguardando, meu irmão, aleluia, ultrapassou barreiras, aleluia, enfrentou dificuldade, aleluia, passou, aleluia, por caminhos tortuosos, mas sabia que Jesus ia chegar e ia parar ali. E o que Jesus ia fazer? Jesus, movido de íntima compaixão, ele começa a curar os enfermos. Sabe o que Jesus ele está dizendo para as nossas vidas nessa noite? É que ele sente compaixão. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe a dificuldade que você tem passado. Tem pessoas que não conseguem chegar aqui por causa das adversidades. Tem pessoas que não conseguem nem se levantar porque está impedida de chegar. Aí eu te pergunto, Jesus é insensível? Não, ele entende, ele sabe a tua dor, ele sabe o que você tem passado, o que você tem vivido. E Jesus ele está dizendo para alguém nessa noite que veio receber da parte dele, ele tem visto, e hoje é o dia de você ser, aleluia, abençoado, porque Jesus está se compadecendo de ti. Para a gente correr, eu quero encerrar. Eu não quero enfadar os irmãos, eu sei que os irmãos estão cansados, né? Os irmãos querem ir para casa. Amém? Eu não vou enfadar você não, amém? Você já adorou, você já louvou, né? Você já deu o seu melhor para Jesus. Mas eu quero dizer algo aqui importante que o texto ele vai nos dizer. É que depois que Jesus ele vai curar os enfermos, a Bíblia vai nos dizer que a multidão ela permanece no mesmo local. A multidão permanecendo ali no mesmo local, ouvindo os ensinamentos de Jesus. A Bíblia vai dizer que a hora vai passando e vai chegando a tarde. E os discípulos começam a ficar preocupados, porque já chegou a tarde. E a multidão está ali sentada há muito tempo, ouvindo os ensinamentos de Jesus, aprendendo com Jesus. Aí o texto vai dizer que os discípulos chegam para o mestre e vai dizer para o mestre assim: mestre, já é tarde e o lugar é deserto e a multidão está aí. Despede eles, despede essa multidão para que eles vão até as aldeias mais próximas e procurem algo para comer. Ou seja, qual foi a solução que os discípulos encontraram aqui? Foi que Jesus despedisse a multidão. Só que Jesus ele vai dizer no versículo 16, aonde nós lemos, ele vai dizer para os seus discípulos: não é necessário que vão, dai-lhes voz de comer. Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai olhar para isso, é uma multidão, irmãos, que está sentado ali. Quem está chegando para Jesus e dizendo: mestre, despede a multidão, eles estão preocupados. Por quê? Porque eles não têm, irmãos. Não tem para dar. Não tem o que comer, não tem alimento. Então eles estão preocupados dizendo: mestre, despede, manda embora, ainda dá tempo.
tempo de procurar um lugar para comer. Ainda dá tempo deles dar um jeitinho aí, chegar em casa e comer alguma coisa. Mas Jesus, sabendo que eles não tinham. Aí João, lá no Evangelho de João, ele vai dizer algo interessante, que Jesus, ele vai fazer isso para quê? Para experimentá-los. Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Ou seja, há momentos da nossa vida que a gente não tem nada, não tem possibilidades, não tem porta, não tem nada, está tudo fechado. E a gente apresenta o problema para Jesus de uma forma como se a nossa solução fosse dar jeito. Mas Jesus está dizendo para nós hoje: eu estou te colocando à prova, mas eu já tenho a resposta. Eu já sei o que vou fazer. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente se desespera. Só que a gente se esquece, sabe o quê? Que o provedor, ele anda com a gente. Há momentos da nossa vida que a gente se desespera, mas a gente não está vendo que a gente caminha com o dono do milagre. E sabe o que Jesus, ele está dizendo para alguém aqui nessa noite? Descansa. Descansa. Ele tem te colocado à prova. Ele está te experimentando, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe o que vai realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Aí alguém olha para Jesus e diz: mestre, despede a multidão. E Jesus está dizendo: dá-lhes voz de comer. Olha só, que coisa. É engraçado às vezes, né? Quando a gente olha e a gente vê como é que Deus, ele nos coloca à prova. Se ele está mandando alguém dar de comer, é porque ele sabe que não tem. Ele sabe muito bem o que é que você tem e o que lhe falta. E às vezes, há momentos da nossa vida, Jesus, ele vai te colocar à prova, sabe como? Pedindo exatamente aquilo que você não tem. Mas para que Jesus está fazendo isso? Porque ele quer mostrar para você que do seu lado tem alguém que pode todas as coisas. Depois que Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: dai-lhes voz de comer, não precisa despedir ninguém. Não precisa mandar ninguém embora. A solução está aqui. Aleluia. A provisão está aqui. Ninguém precisa se levantar e ir para casa. A provisão está aqui. Ninguém precisa sair da onde está e procurar lá fora. Jesus está dizendo: a solução está aqui. Sinto a presença do Senhor aqui nessa casa. E o Senhor está falando comigo aqui que há pessoas que estão tentando procurar lá fora, mas Jesus chama a tua atenção dizendo: a provisão está aqui. Oh, Jesus poderoso. Depois que Jesus, ele vai dizer: dai-lhes voz de comer. Irmãos, eu ando com Jesus. Os discípulos andam com o mestre. E chega numa hora dessa, eu não tenho nada para apresentar. Não tenho. Quem é que estava preocupado com o alimento? Era a multidão, eram os discípulos. Jesus estava preocupado com alguma coisa? Não, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Quem é que se preocupa, irmãos? Somos nós. Somos nós. E o que é que Jesus está falando com
onde você está olhando, filho? Para onde você está olhando, filha? Para onde? Eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você olhar para o homem desta terra que é falho, vai acontecer contigo o que aconteceu com Pedro. Você vai ir perecendo devagar. Mas depois que você parar e passar a olhar para Cristo, você vai ver que as adversidades vai vir, vai bater, mas você vai continuar de pé na presença do Senhor. Irmãos, parece uma coisa, depois que Jesus ele nos coloca à prova, a gente começa a buscar, né, os agentes de milagres. Quando Jesus ele pergunta, dai-lhes voz de comer, aparece alguém. Tem muito? Não tem. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Só isso. Mas isso é o quê? É algum empecilho para Deus operar o milagre? Não é. Isso é alguma barreira para Deus operar o milagre? Não é. Aleluia. Isso são apenas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso são apenas mais alguns agentes aonde o Senhor vai operar o milagre. Sabe o que Jesus ele precisa para ele operar o milagre na tua vida? Que você apresente a ele aquilo que você tem. Sabe qual é o problema hoje, às vezes? É que a gente olha para o que a gente tem e a gente diminui. A gente diz, é tão pouquinho que não vai resolver a minha situação. É pouco, o que você tem. Mas aquele que anda contigo é aquele que multiplica. Eu vou encerrar aqui. A Bíblia vai dizer que pegaram 5 pães, 2 peixes e apresentaram ao dono do milagre. Ele vai levantar aquilo que é tão pouquinho. Lá no livro no Evangelho de João, Felipe vai olhar para aquilo e vai dizer para o mestre, mestre, nem 200 pães alimentaria essa multidão. Nem 200 dinheiros, nem 200 dinheiro alimentaria esta multidão. Ou seja, Felipe, ele está falando para Jesus o quê? Que o salário anual, eu não estou falando mensal, anual de um trabalhador não daria para alimentar aquela multidão. Aí chega alguém com 5 pães, 2 peixes e coloca na mão de Jesus. Aí alimentou, além de alimentar, ainda sobra 12 cestos de pães. Sabe o que é isso, meu filho? Você anda com Jesus, coloca tudo na mão dele e se prepara, porque vem milagre na tua vida. Se prepara, porque vem milagre para a tua vida. Jesus estava com os discípulos e mais uma vez Jesus mostra para os discípulos que ele é o dono do poder. Para mim encerrar aqui, eu encerro. Aleluia! Por que Jesus ele nos coloca à prova? Porque nós precisamos conhecê-lo. Então, se você está passando por um momento de prova, é porque você precisa conhecer um Deus que você ainda não conhece. Aplauda Jesus nessa noite e eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Antes de... Vem cá, Aline. Glória a Deus. Antes de nós encerrar...
Oh, glória a Deus, passar aqui, quase falei língua estranha aqui, meu Deus do céu. Aleluia, a língua enrolou aqui, meu Pai. Antes de nós passarmos aqui, né, para a nossa irmã que vai estar louvando, a gente acabamos de pregar a palavra do Senhor, a gente não pode deixar, né, de fazer o apelo nessa noite. Você que ouviu a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, você quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Você que quer ter um encontro com Jesus, levanta a sua mão onde você está. Ou então vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Amém? Não tem, que Jesus ele possa falar melhor ao teu coração. Amém? Vem cá, Aline. Venha cá louvar o Senhor nessa noite. Aplauda Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Amém? Som. Medita nesse louvor. Sabe por quê? Mesmo sem forças você ainda lutou. Sabe por quê? Mesmo chorando um sorriso estampou. Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou. Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou. É que eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vão recolhendo todas as lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo, Filho, por você. E pode acontecer de tudo dar errado e alguém que tanto ama ter te abandonado. Coração quebrado, choro entalado, querendo um desabafo. E é bem nessa hora que incontrolavelmente vai querer chorar, mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode te escutar. E eu vou estar lá, te consolando, te convidando para encontro, enxugando os prantos. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Estou te consolando, te convidando para encontro, enxugando todos os prantos. Filho, entenda, quem está falando aqui é o Espírito Santo. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as suas lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo por você. Oh, o Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo recolhe as tuas lágrimas. O que tu não consegue falar, o que tu não consegue pedir, o Espírito Santo leva ao Pai. E o Pai entende o que tu precisa. O Pai vê o que tu necessita. Mas não deixa de adorar, não deixa de buscar. Entra na presença dEle, porque é na presença dEle que tu vai sentir refúgio. Melhor amigo,
Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo, melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo, eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço, pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo todas as suas lágrimas pra interceder ao Pai por você. Eu intercedo por você. O Espírito Santo nesta noite intercede por você. O Espírito Santo nesta noite está ouvindo a tua oração, está enxugando as tuas lágrimas. Oh, Espírito Santo é o meu melhor amigo. Obrigada, obrigada, Espírito Santo. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. A palavra dessa poderosa, um louvor desse que fala ao teu coração. Eu ainda estou impactado pelo poder dessa palavra. Eu ainda estou impactado pela presença do Senhor. É o melhor amigo, o Espírito Santo. É aquele que não te deixa, não te abandona. Ele tem te guardado até aqui, jovem. Ele tem te trago aqui, homem, para ouvir a verdade do Evangelho, para ser alcançado por essa graça, por esse amor incondicional. Aleluia, que coisa maravilhosa é sentir a presença de Deus, é ser abraçado, é saber, Senhor, se faltar o chão, Tu és a minha mão. Aleluia, a mão que me sustenta. Aleluia, é deitar a cabeça na cama e, Senhor, está tudo na Tua mão. Eu deposito a minha vida, eu renuncio a mim mesmo para seguir a Teu querer, a Tua vontade. É difícil, vai ser difícil, não tem evangelho de flores, aleluia, mas é tão gratificante, maravilhoso acordar e dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o ar que eu respiro. Aleluia. Sinta-se impactado por essa palavra. Eu quero passar desde já para o nosso presidente, Pastor Júnior, presidente dessa obra. Aleluia. Receba ele com alegria e louvores. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Culto maravilhoso, na verdade, onde sentimos a graça e o poder de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né? Quero convidar o nosso irmão Rogério, a nossa irmã Rebeca a voltar aqui mais vezes, né? Já estão convidados, né? O Rogério veio preparado, o Marlon esqueceu. Olha lá, profeta. Ele veio para trazer uma palavra. Olha lá, a Bíblia do lado, né, profeta? Ele não deu oportunidade, né? Dar um brado, mas quinta-feira, né? Mas quer um agora? Não. Então, amém. Deixa para quinta. Então, quinta-feira, vocês estão convidados a estar aqui de novo conosco. Amém? É uma honra estar recebendo os amados irmãos. Se coloque de pé. Irmãos, ali fora tem uma cantina da mocidade não, mocidade já passou. Dos jovens, amém? Tem uma cantina dos jovens ali. Passa.